Falar sobre a saída do jogador Davi Terans. Para quem não sabe, o jogador saiu agora em julho de 2023. E para você que não ficou por dentro do motivo, o que ocorreu aí, fica comigo até o final do vídeo que eu te conto. Bora pro vídeo então. Para quem não sabe, Davi Terans saiu do clube paranaense e foi jogar no Pachuca, time do México. Davi Terans, jogador de 28 anos, Uruguai, teve a sua passagem teoricamente boa pelo clube paranaense. Ele disputou 129 jogos, fez 35 gols e 26 assistências. Então, falando de um jogador que é meio campista, um jogador que tem a sua principal característica de dar assistência, até mesmo armar a jogada no clube onde ele passa e levar o time para o ataque, são números bons, não teve uma passagem, vamos dizer assim, medíocre pelo clube paranaense, ele teve números bons aí, entendeu? E foi, sim, uma das principais contratações do Atlético nas últimas temporadas, e foi também o principal jogador nas últimas temporadas, aí, levando o clube paranaense a ser campeão da Sul-Americana e também levando o clube paranaense à final da Libertadores contra o Flamengo. Então foi um jogador que, de certa forma, foi idolatrado pela torcida paranaense, porque em alguns momentos aí era um jogo principal jogador, se não o principal jogador nas últimas temporadas do Atlético aí, antes da chegada de Fernandinho, e ele era uma principal peça aí para o clube paranaense, né? Só que foi perdendo espaço já com o Filipão, e quando o Turra assumiu a equipe paranaense, principalmente perdeu espaço. E a gente via em alguns momentos ali onde o Turra demorava trocar as peças aí nos jogos do Atlético, aí a gente via a torcida pedindo o nome do Davi Terans. Então ele era, de certa forma, um jogador idolatrado pela torcida e sim um dos principais jogadores do Atlético Paranaense. E ele fez esses números aí que eu acabei de falar pelo clube paranaense, e foram números bons para um jogador que atua no meio de campo ali como armador. Então vamos falar um pouco sobre essa saída aí. Talvez muitos torcedores do Atlético não sabem, mas foi um pedido do jogador. O Terans chegou até a diretoria do Atlético e falou que queria sair, entendeu? Queria respirar novos ares, porque não estava contente, entendeu? Com a, com a sua posição aí de reserva na equipe paranaense. E vamos falar um pouco aí sobre essa questão aí do jogador, entendeu? É claro que um jogador do nível dele, que na minha opinião era um jogador bom, entendeu? E que a diretoria do Atlético errou, entendeu? Em vender o jogador por 18 milhões ao clube mexicano. Era um jogador que de certa forma poderia, entendeu? Ainda ser muito aproveitado, entendeu? Principalmente nessa fase final aí que o Atlético teve aí na Copa do Brasil, aí nesses jogos decisivos de Copa do Brasil e Libertadores. Era um jogador que, por mais que não estava numa fase boa, era um jogador que poderia entrar e mudar, entendeu? Totalmente o estilo de jogo do Atlético Paranaense, né? Naquelas cobranças de pênalti ali na eliminação do Atlético contra o time boliviano, era um jogador que provavelmente seria um dos batedores, entendeu? Porque no momento que ele jogava, que ele era titular, quando saía pênalti, ele era o cara que batia pênalti para o Atlético Paranaense e tinha uma trajetória muito boa, entendeu? Tinha um momento muito bom nas suas batidas, dificilmente ele errava um pênalti. Então, na minha opinião, foi uma saída errada, a diretoria do Atlético errou em dispensar um jogador, era um jogador que seria muito aproveitado e talvez se tivesse uma comissão técnica diferente. O Turra, por algum motivo, talvez não soube aproveitar o jogador, e o Wesley Carvalho também, que teve pouco tempo com o jogador, não soube aproveitar, entendeu? Então era um jogador que deveria, entendeu, estar no elenco principal do jogador ali, talvez jogando no meio de campo junto com o Fernandinho ali, e Vidal, seria muito bem aproveitado no clube paranaense. Mas enfim, teve uma passagem boa pelo clube paranaense, mas chegou ao fim, entendeu? Então o Pachuca do México chegou com a proposta para o clube atleticano de 18 milhões e o Atlético bateu o martelo e levou, e o clube mexicano levou o Davi Terans para jogar no México. Então a saída do jogador, como eu falei, foi bastante especulada no início, entendeu? Ele tinha proposta de clubes brasileiros como Corinthians, Cruzeiro e Vasco da Gama, mas nenhum acordo foi fechado. E quando o Pachuca do México chegou com a proposta de 18 milhões, o Atlético não pensou duas vezes.
porque era um jogador que estava sem espaço, entendeu? Só que esse falta de espaço do jogador Terans no clube paranaense, eu acredito que foi por falta realmente dos técnicos, entendeu? Saber aproveitar, gente. Eu acho muito interessante, eu principalmente, acho muito interessante aí alguns treinadores, principalmente dos clubes de fora aí da Europa, entendeu? Onde chega jogador que não está sendo aproveitado nos outros clubes e os jogadores começam a ser, os técnicos levantam aquele jogador, porque são jogadores bons. Na minha opinião, o Davi Terans era um jogador desse, entendeu? Faltou talvez um técnico diferente no Atlético que deu para aproveitar esse jogador, entendeu? Que foi muito usado pelos técnicos anteriores no Atlético e teve jogos muito importantes, entendeu? Nas principais jogos decisivos do Atlético na temporada 2022 aí, na Libertadores e Brasileiro e Paranaense, ele foi um dos principais jogadores do clube paranaense, entendeu? Então ele chegou até a diretoria com esse pedido de saída, porque o jogador já não estava sendo aproveitado, entendeu? Então ele querendo ou não, ele é um jogador um pouco marrento, entendeu? Talvez alguns torcedores não sabem, pô, mas o cara saiu, decidiu deixar o clube onde ele poderia ter um crescimento melhor, ou ter um aproveitamento melhor com o novo técnico, mas para quem não sabe, eu principalmente quando assisti alguns jogos onde Davi Terans era substituído, ele saía do campo, entendeu? Talvez meio marrento, entendeu? Passava perto do técnico, não cumprimentava, entendeu? Ia pro banco de reserva com cara fechado, então ele era um jogador que não gostava de ser substituído em momentos que ele não estava jogando bem em alguns jogos, entendeu? Então tudo isso, entendeu?